tempo, esperar todo mundo entrar pra gente poder. Você que já tá assistindo a live que tá sendo gravada, vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Muito boa noite todo mundo que tá entrando. Já começar aqui nosso bate-papo com o professor Hilário Ferreira. A gente vai estar conversando um pouquinho aqui, alguns temas muito interessantes, e aí acho que vai ser muito boa a nossa conversa. A aula, que hoje vai ser uma aula, né? Eu já vou convidar aqui o professor Hilário, o pessoal vai entrando. E a gente começa esse nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Eu estou. Que bom. É só porque eu tô com um fone aqui um pouco defeituoso, mas vai dar certo. Não dá eco. E o meu, tá ouvindo bem? Tá tranquilo aqui seu áudio. E aí, como a live fica gravada, o que eu gosto das lives é que a gente começa aqui conversando, daqui a pouco aparece um bocado de gente, e daqui a pouco a gente começa a ver se espalhar no meio do mundo. A gente teve hoje, o Instagram fez uma atualização, então tá travando algumas coisas para algumas pessoas que estão fazendo lives. Ela foi atualizada hoje, apareceu aí o pessoal comentando. Mas nosso bate-papo hoje vai ser sobre perseguição, escravidão e exclusão. A gente vai conversar com o professor Hilário. O professor Hilário é mestre em História pela Universidade Federal do Ceará, né? E eu tive a oportunidade de curiar o seu currículo. Possui graduação em Ciências Sociais, também pela Universidade Federal, lá em 94, uma época histórica, que é importante a gente até falar essas épocas das construções desses profissionais. Atualmente ele é professor da Faculdade de Ateneu, e a expertise que o senhor traz, né, da área da história, da sociologia, da antropologia, e realmente a gente trabalhar as temáticas que o senhor já trabalha, que são as temáticas relacionadas à cultura negra, à africanidade, à África no Ceará, à língua banto, à cultura banto, às violências urbanas cotidianas, que eu acho que a gente vai ter que falar muito sobre isso nesse momento, sobre essas novas inversões políticas que a gente está tendo aí novamente, e essa questão do racismo e do negro, que são temas que são quase que cotidianos. A gente acaba simbolicamente experimentando isso. A gente vê uma situação que aconteceu numa grande loja aqui em Fortaleza, né, com uma delegada de polícia, que se não fosse ela, se fosse uma pessoa negra, será que teria tomado toda essa proporção? Eu acho que a gente pode falar sobre esses três aspectos. Mas, professor, eu comecei, porque assim, a gente quando é curioso e estudioso, a gente começa a entender quem é o indivíduo que a gente está falando, né? E eu acho que é interessante, quando eu tive a oportunidade de aqui começar e antes de dar a palavra para o senhor, eu queria que o senhor se apresentasse, mas especificamente eu vou já iniciar com uma coisa que eu fui curiar. Quando eu vi que o senhor tinha mestrado em História, né, eu saí desesperado, eu disse, eu tenho que achar a dissertação dele. Eu acho que a gente não pode ficar sem ter essa oportunidade, né, de conhecer o que foi que ele escreveu, que escrita científica é essa, que empoderamento social. E assim, eu vou estar disponibilizando o PDF para todo mundo ter acesso, é um PDF público, né? E a dissertação, o tema foi assim, eu fiquei apaixonado. Eu tô lá no terceiro capítulo já, dando a lida, e é Catirina, minha nega, teu senhor tá te querendo vender. Pera, Rio de Janeiro, Pedro, nunca mais te ver. Amauri Matimbira, é isso? Amaru Mambirá. Amaru, porque tem um U. Que o scanner da época não ajudou muito, não. O Ceará no tráfico interprovincial, entre 1850 e 1881. José Hilário Ferreira, sobrinho
esse que nos fala, esse que vai conversar com a gente sobre essas 3 etapas maravilhosas. E aí eu deixo a palavra inicial já com o senhor, professor. Darlan, a pergunta é, eu me apresentar? Oi? Seria isso? Seria eu para mim me apresentar? Sim, sim. Ah, ok. Então, eu sou Hilário Ferreira, né? Sou um militante histórico do movimento negro aqui do Ceará. Eu entro no movimento negro em 84, 1984, bem antes de eu entrar na universidade. Começo como é que eu posso chamar, essa militância dentro dos movimentos de jovens da Igreja Católica, Sim. né? que está ligada à filosofia da teologia da libertação. Sim. Depois, é a partir desse movimento das igrejas ali na Igreja da Piedade, que eu vou conhecer o movimento negro através de uma grande parte da gente negros e negras, né, tem contato com o movimento a partir de uma situação não muito agradável, né? E eu passei por uma situação dessa de racismo com amigos que discutiam comigo e combatiam uma realidade injusta, né? E aí eles reproduziram uma situação de racismo e eu acabei reagindo contra. Entro no movimento negro e o movimento negro, a própria cultura negra que eu vou me envolvendo, né, vai me fazendo mudar internamente, né? O primeiro conflito foi o conflito de uma consciência negra, um conflito de uma cultura negra, né? Eu comecei a questionar alguns valores católicos, cristãos, né? E fui também me envolvendo numa questão de descoberta familiar e acabei, né, nessa descoberta familiar descobrindo que a minha família, né, meus irmãos, meu pai andava em terreiro, ou seja, meu pai andava ali já andou um pouco na Mãe Valdiza, né? Meu pai incorporava. Ele chegou a ser filho da casa da Mãe Valdívia ou não, seu pai? Não, né? Que eu saiba, não. Meu irmão andava no maracatu, e aí eu saí também no maracatu. Então, essas descobertas me ajudaram a ampliar mais ainda a minha consciência negra. Em 87 entro na faculdade, né, no curso de Ciências Sociais da UFC. Sim. E vou caminhando, né? Vou caminhando no sentido de crescer, até optar, descobrir que a minha profissão era professor. Sim. E em contato com a cultura negra, eu sou levado e a partir também de experiências espirituais, eu sou levado ao candomblé, né? Sim. E aí o meu, né, o meu orixá, o meu vodum, me leva para uma casa em Salvador. Certo. Né? Para uma casa em Salvador. E aí estou lá há mais de 14 anos. Sim. Como filho da casa. Né? Termino minha graduação, continuo minha militância e nesse século, né, no século XXI, eu entro no mestrado, né, no mestrado da História, querendo discutir essa temática que você acabou de ler aí, a dissertação, foi publicada, e hoje me interesso, né, sobre a história do negro no Ceará e da cultura negra cearense. Sim. Né? Que até tem um curso do senhor, né? Exatamente. Eu faço muitos cursos, né?
todos os cursos, ele está ligado à questão do negro do Ceará. Muitas pessoas pedem para mim, trabalha a questão mais ampla, tal. Eu digo, não, eu quero discutir essa questão, né? E aí eu percebo que é preciso, um dos caminhos para combater o racismo cearense é nós conhecermos a nossa história. Na medida em que a gente silencia sobre a nossa história, esse racismo se propaga e a nossa cultura fica silenciada. E aí eu, Então, e aí eu lhe pergunto uma coisa. O grande fenômeno culturalmente conhecido, o senhor até trouxe esse elemento, né, que é a história do negro no Ceará. A gente vai falar muito, conhecido ou pouco conhecido, é o Chico da Matilde. Quem não conhece o Chico da Matilde? Né, o Dragão do Mar. Hoje a gente aqui em Fortaleza, quem não sabe, é o nome de um centro cultural, mas a grande representação para a luta anti-escravocrata é Chico da Matilde. E como é que foi isso, como é essa representação histórica e fenômeno social, até para as matizes de negros que estavam aqui? Que eu acho interessante que até o seu próprio texto fala, né, na sua dissertação, eu fui curiar para poder, de alguma forma, a gente falar a mesma língua. Eu vi uma coisa muito interessante quando fala com relação realmente à libertação dos escravos, aspas aí bem grande, né, quando é feita aquela carta chamada Lei Áurea, e efetivamente o tráfico interno para o exercício da produção de cana-de-açúcar e tudo mais. Então esses elementos começam a ser muito fortalecidos aqui no Brasil, e alguns negros são retirados daqui, que até o capítulo 3º da sua dissertação é onde tem até esse discurso, né, que eu achei bem interessante, e efetivamente ele vai trazer um aspecto desse negro interprovincial. E aí, como é essa história aqui no Ceará? Que povo é esse? Que negro é esse que surge aqui no Ceará? E como esse fenômeno se desenvolveu? Quem é esse Chico da Matilda? Né? Quem é esse Dragão do Mar? Como foi isso na história do Ceará para a gente poder ilustrar? Porque todo mundo só fala de escravo na Minas, parece que aqui não teve. realmente é filho do caçador, né? Foi atrás da carta. Rapaz, você é bom, né? Então, veja bem, a sua pergunta é pertinente, né? Achei. Porque, primeiramente, é preciso que a gente identifique uma coisa, né? Eu acho legal, ao falar sobre isso, a partir da sua pergunta, né? Quem é esse negro cearense, né? Vamos começar por parte. Eu acrescentaria um detalhe nessa sua pergunta, que é a própria identidade africana desse negro cearense. Né? Para as pessoas que estão nos assistindo, né? Geralmente, a gente não compreende que, na condição social de escravos, foram arrancados do continente africano vários povos. Vários povos. E eles foram trazidos, né? Eles foram trazidos para determinadas regiões do Brasil e ali, alguns destes, a sua cultura predominou. Na Bahia você tem os Iorubás, os Jejes, né? Também os Angola, mas a que predominou muito lá é a Iorubá. No Maranhão você tem a cultura Jeje. E no Ceará, né, há uma predominância da cultura Banto, né, especificamente Congo-angolana. Sim. Não estou dizendo que é exclusiva, é a que predominou. Tá? Esse, né, praticamente, é esse negro africano que vai estar aqui, né, marcando a cultura cearense, né, misturando a cultura cearense com essa cultura africana congo-angolana. Sim. Ele vai imprimir nessa cultura, né, várias manifestações culturais, a gente, sem perceber e sem conhecer, porque essa é a grande problemática nossa, né, fruto desse processo de apagamento histórico que nos leva a não se interessar pela história do negro no Ceará. A gente fala quibundo, quicongo, palavras do quibundo, do quicongo, sem nem imaginar, né? Sim. E aí,
O Chico da Matilde, né? Sim. O Chico da Matilde, a história do Chico da Matilde é uma história marcada por tragédias e resistência. Ele nasce no Aracati, ali, né? Naquelas regiões, né? Tanto o avô quanto ele perde o avô e o pai cedo. Era muito comum naquela época no interior os brancos, né? Principalmente os que tinham posses, levarem para suas casas, né? Pessoas pobres, né? Sim. Chamados agregados, para trabalharem para eles. Sim. E ele é uma dessas pessoas que a mãe dele pega um juiz, convidando ele para morar na casa com esse juiz. A mãe dele, uma negra, né, não gosta daquilo, né, e acaba discutindo com o juiz. E o juiz, né, sai e aconselham ela a se livrar do menino pela confusão que ela fez. E ele passa, né, ela consegue um emprego para ele, ainda, vamos dizer, adolescente, num barco, e ele começa a ter contato com os barcos bem cedo, né? Ele trabalhava com menino de recado dentro dos barcos. O saldo que a gente tem, né, nesse processo todo é que num desses barcos ele conhece um negro africano chamado Luiz, né? O Luiz, esse encontro era importante porque o Luiz participou de uma revolta que teve aqui em 1839, a chamada Revolta da Barca Laura II. É uma revolta onde os escravizados e os negros dentro de um barco, eles se revoltam contra os maus tratos e matam todos os brancos, né? As lideranças foram presas, enforcadas ou fuziladas no passeio público, e ele pegou a prisão perpétua. Nesse período prisão perpétua não, a trabalhos forçados, né? E aí ele, nesse período, já estava livre e conhece o Dragão do Mar e conta a história do que aconteceu, né? Eu penso que esse momento, esse diálogo, a vida nos barcos, né, por causa do tráfico e tal, levou ele, também negro, a desenvolver uma consciência negra. Sim. Ele vai trabalhar na praia, aqui em Fortaleza, né? O Dragão do Mar ele não era jangadeiro. Ele era prático-mor. Né? A função do prático-mor, né, era aquela pessoa que ficava orientando os navios, né, quando vinham, onde tinha um banco de areia. O navio podia ficar preso, como aquele que existe até hoje, ali quase perto do Marina, né? Preso num banco de areia e não sai mais. Marahope, então, né? Ali naquela região. Exatamente. O papel dele era esse. O jangadeiro era um outro preto chamado, né, José Napoleão. Né? E aí, como é que o Dragão do Mar ele entra para a história? No movimento dos jangadeiros, que esteve à frente de todo o movimento, que era a liderança do movimento e que era jangadeiro, era esse liberto José Napoleão. Como ele era uma pessoa... ele já tinha sido escravo, né? E era uma pessoa muito ladina, muito esperta, desconfiada por ter vivido no cativeiro, né? Quando os abolicionistas se aproximam dele, todos brancos, pedindo para que ele fosse a célula do movimento abolicionista na praia, a Praia do Peixe, que hoje é a Praia de Iracema, o que é que ele faz? Ele diz assim, não, mas eu tenho alguém que pode, eu já estou velho, eu tenho alguém que pode ficar no meu lugar. Aí aponta para o Chico da Matilde. Né? Ele, ao mesmo tempo, recusa, mas também quer saber o que vai acontecer para estar junto. Né? E aí aponta o Chico da Matilde, que vai ser os olhos e os ouvidos do José Napoleão dentro do movimento abolicionista. E ele cumpre esse papel muito bem, a ponto de ser chamado Dragão do Mar. Porém, tanto o Chico da Matilde quanto o José Napoleão, né, dentro de uma realidade marcada pelo preconceito, pela traição, né, da branquitude, né, morreram pobres. O Chico da Matilde se transforma em Dragão do Mar e, ao longo do tempo,
né? Volta a ser Chico da Matilde e morre pobre. O mesmo acontece com o José Napoleão. Então essa é a história dele. É uma história de lutas e cheia de significados. Eu acho que quando a gente reflete uma história como essa, professor, eu acho que a gente traz à luz também as conquistas de um povo como o nosso, né? O povo cearense, reiteradamente, ele passa, né? Historicamente, parece que assim, é uma característica do povo cearense a ressignificação das lutas, né? Nós já fomos uma terra esquecida. O Ceará foi, na época das capitanias, histórica e geograficamente, era uma terra que ninguém queria. Vamos começar entendendo a lógica, né, sócio-histórica e geográfica do estado do Ceará. As duas capitanias, salvo me engano, eu não me recordo o nome, a qual pertencia o estado do Ceará, né, era dividido no meio, eu não lembro muito bem sobre a questão dos nomes, mas eu não... Ele pertencia a Pernambuco. Era, pronto, Nós temos Pernambuco. o nosso território pertencia a Pernambuco, exatamente. E como esse território ele não era um território visto porque não era produtivo, que não tinha nada, né, aparentemente a quem pertencia no Império não tinha interesse, ficou jogado aí, terras que ninguém queria, terras além mar. Né, existe até um texto que é escrito de uma autora portuguesa que chama a região do Nordeste do Brasil, quando ela fala sobre o Tratado de Tordesilhas, ela fala sobre essa terras além mar. E aí ela mostra o Ceará hoje e fala o que foi que os capitães antigos se perderam com as novas terras com o corte de Tordesilhas. E aí o que ocorre? Esse sentido e significado desse povo negro, que viveu de lutas e batalhas. A gente entende que a cultura ela é esse elemento que altera os sentidos, né? Vai sim, ela vai ficar salva para quem estiver perguntando, só aproveitando e respondendo aqui o pessoal que está. Tem algumas perguntas. Quem tiver pergunta já pode fazer aí no chat, já a gente abre aqui. É só esquentando aqui a goela. Então, a cultura negra no Ceará não foi tão grande e nem tão representativa. Mesmo tendo, por exemplo, a gente vai ter cidades que têm o nome, né, da cultura bantu. Né? A gente vai ter Caponga, que se a gente for ver, é uma palavra bantu. Vão ter alguns nomes de algumas praias, algumas expressões que são criadas. Então, vão ter algumas coisas, mas a característica, como por exemplo, a presença do negro na Bahia, por maior que tenha sido a presença do negro lá, ela trouxe um aspecto histórico e um aspecto social. Aqui não, a segregação europeia, devido ao domínio, realmente, quando houve até a questão da Segunda Guerra, quando os americanos criaram um local aqui que seria para, caso o Brasil ajudasse na Segunda Guerra Mundial, e aí o domínio realmente dos holandeses e tudo mais, nós ficamos um estado um pouco mais europeizado. Tanto é que o passeio público é o local onde tem os enforcamentos, né, as cenas mais trágicas da nossa história, ali no pé do Baobá, conta-se, houve um grande enforcamento, vários, né, na verdade, vários enforcamentos de pessoas que ali eram acometidas. E aí eu pergunto, onde se deu essa ausência? Foi realmente pelo impedimento político ou pela própria cultura que não, vamos dizer assim, engoliu, suprimiu o negro no Ceará? Porque hoje em dia a gente só fala de cultura negra se a gente for pesquisar. Porque a gente vai em Redenção, quem vai em Redenção vê aquelas senzalas, não consegue configurar aquilo como uma senzala. Eu já tive a oportunidade de ir a Minas, né, e entrar numa mina de ouro e a gente vê lá as estruturas, eu tenho até imagens, eu vou postar depois, né, de como era a mina, qual era a definição, qual era o tipo de negro que entrava na mina, qual era o que ficava fora, né, aquela estrutura que a gente poetiza pelas novelas, mas a gente não consegue ver essa estrutura de escravidão. Quando a gente chega lá em Redenção, a gente olha aqueles desenhos, aquelas argolas, aquelas correntes, mas não consegue trazer aquilo para o sentimento e para a sensação, né, da dor e da angústia que a escravidão gerou na história do mundo, né, no universo, de ver pessoas saindo sacrificadas pelo ego, pela política. E aí eu pergunto assim, o que é que, na sua visão como historiador,
como pesquisador, como homem negro, quais são os fenômenos que hoje em dia fazem com que essa negritude venha assumir, e eu acho até interessante que o tema até parece com o tema do seu curso, que é como se a gente tirasse a figura do negro e virasse pardo. E daqui a pouco o pardo já não vai ser pardo, vai ser branco, um branco mais escuro. Então parece que a gente vai reduzindo as pessoas a um nada. E aí eu queria entender o que você acha disso tudo, desses aspectos. Vamos lá, Darlan. Você jogou um monte de coisa, né? Foi. Mas, É que eu quero mais que o senhor fale do que eu. Primeiramente, essa cultura ela existe, né? Qual é a grande problemática? A grande problemática específica do nosso Estado, né, é que o racismo no Ceará ele se aproveita de um discurso de que eu, né, não existo no Ceará. Ou seja, eu particularmente, né, eu penso que esse discurso de que não tem negro no Ceará, ele não deve ser visto como algo simples, né, como algo do cotidiano. Na verdade, a naturalização desse discurso representa a própria potência, né, do racismo. Porque quando diz que não tem negro no Ceará, estão associando o negro a escravo. Tá? Sim. Então, pós-abolição, apagou-se a história. Né? Antes, você tinha como consequência desse processo, dessa cultura, né, eu sou capaz até de afirmar e provar que no século XIX, né, a cultura cearense ela era marcadamente africana. Você tinha os sambas, você tinha Fortaleza e a província do Ceará era cheio de sambas, era cheio de festas do Congo, com as igrejas do Rosário, né? Você tinha, né, a burrinha, você tinha o maracatu no século XIX, no final do século XIX, você tinha o boi, tá? Pós-abolição, início da República, essas manifestações ainda vão estar presentes. O problema é que vai existir uma historiografia que vai silenciar sobre, vai apagar a nossa história. Entende? Por exemplo, né, é importante o desenvolvimento de uma pesquisa que construa a história da religiosidade negra no século XIX, entrando no século XX. Tá? Há pessoas que estão pesquisando, que pesquisaram o século XIX, que vão identificar o termo tia como um termo, né, que está ligado à questão da religiosidade africana. Por exemplo, a preta tia Semoa, a preta tia Esperança. O termo tia, né, ele vai estar, tipo assim, é uma curandeira ligada aos trabalhos com o inquício, eu não sei, né? Por isso que é importante o resgate dessa história, dessa memória. Sim. Você vai ter, por exemplo, eu buscando estudar, trabalhar no tempo, né, e resgatar essa memória. Você tem nos anos 20, os anos 30, né, ainda a festa do Congo, até nos anos 50, a existência, como até hoje ainda tem o boi, né? O grande problema é que esse processo todo, a nossa formação, né, é uma formação que vai procurar nos invisibilizar, vai procurar nos colocar à margem da sociedade. Então, por exemplo, onde é que está a negrada? A negrada está na periferia. Ela está na periferia e com o tempo, né, aí eu salto para os anos 80 com o surgimento do movimento negro, e o movimento negro, a partir dos anos 80, vai procurar fazer com a sua luta, com que essas pessoas
elas saiam da periferia com as suas culturas, né, e revelem isso no dia a dia. Daí você começa a ver, surgindo nos anos 90, né, o reggae, você vai ter, né, as bandas surgindo, você vai ter, por exemplo, uma galera, por mais que seja iniciando com alguns de classe média, mas algumas pessoas ligadas a terreiros que vão no Maranhão, né, e trazem para cá o samba de umbigada que existia aqui, mas na forma do tambor de crioula. Sim. Né? Aí você vê os pagodes, entendeu? Você vê no carnaval o maracatu, que continua, né, vivo desde o final do século XIX, que é uma continuação, uma reelaboração da festa do Congo. Então essa cultura está aí. Agora, a gente não pode... seria até meio injusto, né? Porque é preciso que a gente veja, analise o papel do racismo, né? E essa presença dessa cultura no Ceará, né? Faça uma comparação com a Bahia, com Salvador. Né? Primeiramente, Salvador foi o lugar onde grande parte do tráfico, né, atlântico, né, concentrou muitos negros ali. Aqui, historicamente, não teve nenhuma Entrada de negros. a política de compra de cativos diretamente com o continente africano. Sim. Você vai ter isso na Bahia, nas outras províncias, né? Principalmente na Bahia, Rio de Janeiro. Então você vai ter comerciantes que vão estar morando em África e que vão ter representantes lá, ou seja, nessa estrutura do tráfico, que vai direto para aquelas regiões. Os negros daqui, né, esses angolanos daqui, eles vão sair do tráfico interno. Né? A presença negra daqui ela vai vir do Maranhão, da Bahia e de Pernambuco, principalmente. Tá? E aí, assim, eu ilustrando isso, a gente vê que a escravidão hoje ela tem uma nova roupagem, né? Se a gente for literalmente ver os fenômenos sociais que hoje em dia se tem, a segregação cultural, a segregação social, que alguns brancos aplicam sobre os negros. Né? Se a gente for começar realmente dentro da política pública, for falar do governo federal, a gente vai ver a redução dos direitos dos povos de terreiro, redução de direitos de cotas, as ideias relacionadas à Fundação Palmares, as ideias vinculadas aos direitos que foram conquistados pelas pessoas negras. Então, hoje, aquilo tudo que foi conquista do povo negro, que sofreu, hoje as universidades como o Unilab, que perdem espaço dentro da academia, perdem investimento. Então, a gente começa a ver que a escravidão, de alguma forma, hoje, usa uma nova roupagem, usa um novo fenômeno para segregar aqueles que adquiriram direitos, que a suor, ferro, fogo, e que, de alguma forma, ocupam um espaço histórico na nossa sociedade, que são fundamentais para a nossa história. Essa relação e essa interlocução, tem uma pergunta e já eu faço, ela hoje se mostra de uma forma diferente. Aí eu pergunto ao senhor, 20 de novembro de 1695, que é a morte de Zumbi de Palmares. Hoje, essa morte, né, essa representação, esse assassinato, acho que é a expressão mais adequada. Morte não, porque morte é um ato até belo, quando você morre de uma morte natural, mas ele foi assassinado. Então, hoje, Zumbi dos Palmares, o sangue derramado, essa segregação que foi feita em toda a sua luta, toda a sua história, o que o Instituto, carregando o seu nome, né, leva. Sabe que hoje nós vivemos esse novo fenômeno de segregação, de ausência de direitos, e o que é que a gente pode, de alguma forma, como povo, como sociedade, se articular na sua visão? Veja bem, primeiramente eu penso que o seguinte, o racismo ele vai surgir
de uma forma mais evidente, com o fim da sociedade escravista. Tá? Então, e a própria sociedade que vai surgir pós o sistema, o sistema escravista, né, com a república, a sociedade ela será estruturada de uma forma, ou seja, todas as instituições, a educação, a cultura, ela vai se organizar para beneficiar os brancos. Né? Se você observar, por exemplo, do ponto de vista da educação, você vai ter os chamados institutos históricos, tá? A pedido do imperador Dom Pedro II, que ele tinha uma ideia de construir uma história do Brasil. Porém, quem é que vai escrever a história? Né? As pessoas precisam entender que quem escreve são pessoas. E essas pessoas elas têm uma ideologia, elas têm uma fé, elas têm um modo de pensar. Então, o Instituto Histórico do Brasil, que foi reproduzido em cada estado, eles têm a finalidade de construir um pensamento, né, de uma cultura nacional. Quem está escrevendo? São pessoas da elite. São pessoas que estão com um pé no Brasil e a mente na Europa. Entende? Sim. E ao fazer isso, né, essas pessoas elas constroem seus textos, que estes textos virarão os livros que vão formar gerações de pessoas dentro das escolas. Do ponto de vista do Estado, né, você vai ter, por exemplo, o Estado ajudando os filhos de fazendeiros a entrar no curso de agronomia. Né? É a chamada cota, né? Cota para os brancos, que ocorreu nos anos 30. Né? Houve uma tentativa de colocar os filhos de fazendeiros lá, no curso de agronomia. Então, o Estado ele vai estar organizado nesse sentido. Sim. E aí, o que, é que vai acontecer? A partir dos anos 30, né, o racismo ele muda de forma. Eu quero dizer que o racismo vamos colocar no Brasil, né, mas o racismo no mundo, ele está aliado ao capitalismo, à dominação de classe, tá? E ele se adapta às realidades sem perder a sua essência. O que vai acontecer nos anos 30? Nos anos 30 você vai ter o Getúlio Vargas, né, que quer construir uma cultura nacional, e nessa perspectiva ele aponta para a cooptação, né, de algumas manifestações culturais africanas e esvazia ela de sentido, tá? E introduz essa cultura, como símbolo da nação brasileira. O exemplo é o samba. Ora, se você fazer uma pesquisa nas cadeias nos anos 20, é cheio de sambistas. Só por ser sambista o cara é preso porque ser sambista era ser vagabundo. Né? Existia uma lei contra a vadiagem. Aqui no Ceará, né, pessoas eram presas porque estavam com a roupa do Congo. Então, há uma apropriação do samba, esvazia o samba. É tanto que hoje você tem um sambódromo. Sim. O sambódromo, os pretos não podem entrar, porque é muito caro. Né? Quem pode fica lá assistindo e vendo a galera dançar. A não ser que vá para um samba de um pagode, ou um samba de quintal. Tá? E aí você tem isso. Né? No caso do Ceará, você tem o maracatu. O maracatu antes, os maracatus saíam na periferia. É na década de 30 que o maracatu é chamado para sair na avenida, como até hoje. Mas o maracatu é chamado para sair não como uma manifestação da cultura negra, mas como um grupo folclórico. Sim. Então, nós temos uma adaptação aí, onde, a partir dos anos 30, o racismo brasileiro ele se torna sutil. Né? Até os anos 50, as pessoas acreditavam que o Brasil era uma democracia racial. E alguns ainda acreditam. Porém, houve uma outra transformação do racismo no Brasil. Quando? Durante o governo Lula e Dilma. O racismo muda por quê? Porque
durante o governo Lula e Dilma, houve a implantação das políticas afirmativas. Sim. Ou seja, essas políticas afirmativas, elas tiraram, né, os negros do lugar que o racismo quer que eles fiquem, que é a periferia, as condições subalternas, e as cotas levou os negros a entrar em cursos como direito, medicina, né? E a negrada entrou, a negrada se formou, né? Passou a atuar, alguns fizeram pela primeira vez a prova da OAB, passaram, e o filho da patroa não passou. Isso incomodou aqueles que são beneficiados com o racismo. Sim. Consequentemente, a gente está assistindo, né, uma outra face do racismo, que é a da violência. Entende? Houve um aumento da violência, da agressão, né? A nível virtual, você vê essas pessoas, né, elas entrando, por exemplo, em lives como essa, né, e tentando prejudicar, Sim. fazendo, propagando o ódio deles. E aí o que acontece, e o que vai acontecer? É eleito um candidato que dá voz a esses imbecis. Sim. Então eles se sentem mais confortáveis. Então o racismo hoje, como você coloca, né? O golpe que houve contra a Presidente Dilma. A presidenta Dilma, né, foi um golpe no qual aquele governo mexeu com muitos privilégios de um determinado grupo que adorava andar de avião sem ter presença de pobres, sem ter presença de negro ao lado dele. Sim. Que começou a aparecer. E a grande questão é quando a empregada, eu uso agora aqui parafraseando o ministro da Economia, quando a empregada começou a ir à Disney, quando a empregada começou a estar na Europa, quando Sim. a empregada começou a usar os mesmos perfumes que a patroa usava, ou as mesmas roupas, e onde o carro da patroa tinha que ser um carro quase assustadoramente o mesmo carro que um colaborador tinha dentro da empresa. Então, algumas coisas assim assustaram a época, porque essa classe não quer. Eles querem realmente essa distinção. E aí eu acho que é interessante a gente ver nessa discussão, tem até uma pergunta aqui, acho que é sobre esse tema, deixa eu só encontrar, porque a pessoa já deve ter saído. A pergunta do Vitor Matheus. Deixa eu só aqui achar, porque como ele fez no bate-papo, a mensagem some. Que seria relacionado à pesquisa, aos autores que pesquisam. O apagamento. Isso. Parece que é o apagamento histórico. Isso. Ele está perguntando sobre a questão se os pesquisadores, esse apagamento histórico ele é intencional, né? Isso, exatamente. Foi isso que ele perguntou. Não sei se ele ainda está aqui, né? A resposta é sim. Né? Você vai ter, por exemplo, quando eu passei horas e dias e meses, né, no arquivo público, encontro, por exemplo, numa documentação, né, uma notícia sobre quilombos em Icó. Tá? Quando eu pego, por exemplo, os censos de 1808, 1804, e começo a dar uma olhada, né? O Vitor está aqui, né? Quando eu começo a dar uma olhada, por exemplo, no número de libertos e de escravos, e quando eu somo os dois, começo a perceber que em determinadas vilas da época, né? Hoje a gente poderia chamar de município, nas vilas o número de negros era superior ao de brancos. Quando eu começo a pegar documentos e ver que falando de sambas, eu começo a perceber a me questionar por que aquele determinado pesquisador, aquele autor daquele livro, não usou esses documentos. Ele não usou porque não tem interesse. Sim. Porque o interesse é tratar desse tema sem falar, né, que os negros são protagonistas da sua história, que produziram culturas. Então é intencional. E aí, engraçado, né? A gente vive hoje, nós que somos povos de terreiro, a gente vive uma situação
amedrontada. Aqui em Fortaleza ainda é mais segura essa expressão, né? Quem vai assistir isso aqui vai saber muito bem. Hoje em dia, nossos terreiros em algumas regiões de Fortaleza, o tráfico, os movimentos que são aí as facções, ainda não começaram, graças aos orixás, a impedir o tambor de tocar e tudo mais. Mas a gente sabe que no sul, sudeste, em algumas regiões relativamente no Rio, São Paulo, a gente tem visto esse fenômeno acontecer, né? Baseado até que eu acho assim, é o factoide da loucura, sabe? O cara se dizer de uma igreja de culto pentecostal, pertencente a uma facção, baseando nos conceitos éticos do presidente da República, é totalmente contra a essas visões. Então, assim, é uma dicotomia anacrônica, sabe? Os meus olhos começam até a entortar quando eu vejo uma situação relacionada a isso, de um movimento que hoje interfere na vida religiosa. Não é difícil quem tiver interesse de ver na internet vídeos de mãe de santo tendo que quebrar ibá de santo, vídeos de pais de santo tendo que fechar terreiros, vídeos de pais de santo que estão apanhando porque perderam a mão dentro de comunidades em números aí de estados do Brasil por conta da perseguição. Esse novo fenômeno que a gente acaba encontrando, ele realmente se manifesta. Aí eu reitero, é a nova invenção a partir desse poder político que assumiu, né, com a derrubada da esquerda dos direitos. Isso acaba, de alguma forma, mostrando o quanto essas facções, esses movimentos, eram também, de alguma forma, racistas. Enquanto a nossa macumba, né, tocava, até que com um diálogo com a polícia antigamente, quando houve realmente em 64, e aí vai, quando havia mesmo a prisão, e aí vocês podem ver algumas novelas que relatam isso, né, claramente, que mostraram esses fenômenos. Tem documentários maravilhosos, eu vou até tentar deixar no link aqui dela, 2 documentários que eu acho muito interessante, que falam sobre fechamentos de roças de candomblé na Bahia, e um fenômeno que aconteceu sobre o Telecô, né, um documentário gravado sobre até a história do Bita do Barão e a influência do povo, né, do governo, Bita do Barão e o governo do Maranhão, uma coisa assim, mais ou menos, o nome do documentário, que mostra o poder e a influência que ele tinha dentro do governo Sarney, né, da família Sarney, a qual ele tinha uma relação muito próxima. Então, a gente tem que, de alguma forma, rever isso. E aí eu pergunto, dentro desse contexto, dessa metralhadora de falas que eu lhe trouxe, hoje em dia, a escravidão ela se reitera contra os nossos terreiros, a escravidão ela se mostra quando nós somos segregados, quando o nosso tambor é obrigado a parar? Olha, eu penso que essa repressão que você está falando aí, nós tivemos um certo momento de paz. Sim. Mas ela existia. Por exemplo, eu estou olhando aqui agora, né, para como eu falei, eu desenvolvi umas pesquisas porque eu quero dar continuidade à presença negra em Fortaleza e no Ceará. E aí, nos anos 30, você tem vários casos de terreiros em Fortaleza que são invadidos. Escuta aí, escuta bem. Ó. Na verdade, as batidas policiais em terreiros para acabar... Isso é 1940. Não. Né? As batidas policiais em terreiros para acabar com essas bruxarias e feitiçarias era algo corriqueiro. De fato, tudo que se associava e lembrava a cultura africana e indígena era reprimido. Um caso, este aconteceu no bairro do Paiol da Pólvora, onde 3 policiais e o de Herculano Santana cercaram a casa de Maria Nazaré e obrigaram todos a comparecer no Departamento de Ordem e Polícia Social, imediatamente ao ato da prisão. E aí a matéria. E o Santana, que era um dos policiais, entrou e gritou para a negrada que gingava naquele lero-lero satânico:
Tá tudo preso, cambada. Vai tudo assim para a delegacia. E a negrada do candomblé foi conduzida para o DOPS para como estava vestido. Os objetos apreendidos. Na busca dada no antro da macumba, os policiais apreenderam o seguinte: santos amarrados com fitas, areia de cemitério, casco de cágado, apropriação para amores clandestinos, segundo a declaração, diversas orações fortes, pós do Pará, chamado tipi, e principalmente medalhas. Né? E igual a esses, existem outros. Né? Isso é 1930 aqui no Ceará, para quem está entrando agora. Jornal Estado, né? Fortaleza, 28 de março de 1941. E o bairro do Paiol fica onde, para quem não sabe? O bairro do Paiol, né? O bairro do Paiol fica, se não me falha a memória, ficava ali, hoje eu penso que é outro nome, ali por trás do passeio público, exato, né? Exato. Perto da Praça da Estação, naquela região ali. Praça da Estação, até onde ficava os paióis, né? Das embarcações que tinham ali. Porque o porto, quem não sabe geograficamente, aonde a Ponte Velha, aqui em Fortaleza, ali é da estrutura portuária nossa. Só que devido a questões históricas e geográficas, os navios não conseguiam mais aportar ali. E aí, aquela região nossa era a região portuária, também devido à 10ª Região Militar, que já era instalada ali, e a estruturação ali. Então, para as pessoas saberem mais ou menos a geografia, o que a gente está falando, e está falando de Ceará, de Fortaleza, 1930, coisa que o povo diz assim, não, candomblé só tem aqui da década de 70, 80 para cá. Exatamente! É isso que eu ia... Quando o senhor trouxe essa fala aí, da minha próxima fala, o povo só disse que só chegou aqui uma roça de candomblé de quê? De quê? De queto, né? Só tem... Exatamente! E aí... Aí eu pergunto, senhor, essa herança, né, desse fenômeno, porque no Rio de Janeiro, né, até é interessante, porque quando fala que a polícia apreendeu, não sei se hoje em dia daria para a gente tentar descobrir, que é o fato só que me aguçou, que lá no Rio, na década de 1910, parece que apreenderam o material dos terreiros e ficou guardado. Né? Será que isso aí está guardado ainda? Acho meio difícil aqui. Tá, esse material aí, ele ficou na mão de um antropólogo. Todo esse material está aqui em Fortaleza. Não. Está na casa José de Alencar. Aqueles atabaques que estão lá, né? Todo o material de terreiro foi doado para a casa José de Alencar, que está lá. Então, isso é importante a gente saber. E o povo do terreiro, povo de terreiro não tem um acesso a isso. E nem tinha informação, eu garanto que eu não tinha. Pois é. Veja bem, lembrando mais uma vez, né, eu estou aqui olhando, né, como as invasões a terreiros, né, eram constantes. Essa parceria que a gente viu hoje em programas como Barra Pesada, 190, elas existiam na época. Você vai ter o que? A polícia invadindo os terreiros, aí vamos dizer, a máquina de escrever do jornalista para desqualificar a nossa religião. Entende? Aqui, quarta-feira, 1º de outubro de 1941, preso mais um macumbeiro, né? Jornal Estado, quarta-feira, 12 de fevereiro de 1941, preso 2 adeptas da macumba. Em sua residência no Urubu, a polícia encontrou farto material como ossos humanos. Eles utilizam de um discurso, né? De um discurso para desqualificar a religiosidade. E, por fim, né, você tem no jornal que eles mapearam onde tinha mais macumba e eles passam a denunciar esses lugares. Por exemplo, só para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Diz aqui no jornal: no açude João Lopes, nas imediações do Otávio Bonfim, houve inúmeras investigações de como atuavam os catimbozeiros, considerado, né, esse bairro como um bairro perigoso e paraíso da macumba. O Otávio Bonfim era visto como um antro de macumbeiro e de feiticeiro. Sim. E aí engraçado, o povo não acredita que aqui no Ceará tinha.
Aí, o senhor sabe, aí é uma pergunta curiosa. Era de que nação? Se tem informações do que aconteceu depois ou não? Isso aí morre e essa mãe de santo acaba depois dessa prisão sumindo a história dela. Não, existem várias. Por exemplo, tem um outro artigo de jornal de um índio, né? Que ele tinha um catimbó ali. Esqueci agora, daqui a pouco eu lembro o nome do bairro, né? Na Vila União, Sim, tá? E ele é preso. O que é interessante, ele é preso porque uma pessoa procura ele, porque soube que ele é um bom feiticeiro, que ela perdeu a bolsa dela com dinheiro e tudo, procura ele, e ele nos rituais lá, ele diz onde está a bolsa, mas imediatamente é preso por charlatanismo. Porém, a moça encontrou a bolsa. O próprio jornal fala. Entende? é porque parece assim, a gente vê que como o senhor mesmo disse, 190, cidade, esses programas policiais são reais e latentes a hoje em dia. É. E aí agora você colocou uma coisa muito interessante, né? Você coloca aí uma coisa interessante que é justamente que eu penso que precisamos desenvolver mais pesquisas sobre essa questão da religiosidade. Sim. E duvidar, por exemplo, dessa história de que os terreiros começam a aparecer aqui na década de 70. Parece que é uma magia, assim. Primeiro, O povo fala, assim, do eu nada. fico assombrado. Uma vez eu me incomodei demais quando alguém disse assim: não, aqui o candomblé é de 1970 para cá. Eu achei isso, não tinha negro aqui, não. O negro não tinha religião, não. Ele já chegou cristão aqui, ele já cultuava. Peraí, se ele chegou da África e foi para o interior de Minas, para São Paulo, por ele trazia suas religiões de matriz africana. Por que aqui ele não se manifestou? Acho que tinha um portal mágico que o negro aqui não acreditava nos orixás, alguma coisa assim. Não, eu sempre achei um fenômeno muito redutível. Eu acho que as pessoas acabavam fazendo. O que realmente a pergunta do colega traz. Houve uma redução ou uma exclusão por parte de quem pesquisou de não trazer à luz a verdade daquilo que já está nos fatos. Né? Uma matéria dessa de 1930 é extremamente importante, né, para a gente divulgar e dizer, olha, tinha terreiro, tinha expressão de matriz africana, tinha candomblé, que as pessoas acabam dizendo que o candomblé não existia, que só vai aparecer em casa de Queto aqui em Fortaleza, e em Fortaleza. Né, o inventário que está sendo feito pelo pessoal da lá. E veja bem, acho que uma das coisas que nós temos que fazer, né, é justamente o resgate da memória. Conversar com os nossos mais velhos. Olha, ontem aquela live de ontem foi maravilhosa. Sim, o pai Anthony. Foi maravilhosa. Foi uma aula sobre a nossa história. Sim. Né? Foi muito, muito interessante aquela conversa de ontem. Né? Então, assim, é preciso que a gente, ao conversar com os nossos mais velhos, a gente resgate e passe a escrever. Sim. Porque, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura da escrita, não oral. Sim. A gente precisa deixar um resgate para os mais novos que vêm. Vou dar um exemplo bem claro para você. Né? Há o terreiro, né, do Pai Vangley, ali na Piedade. Não sei se você soube, teve uma pessoa... Uma dissertação de mestrado, tem. Não, fez um livro sobre a história da Piedade. Não, Bar da Piedade não. O que eu conheço é um trabalho de dissertação de mestrado sobre Ogãs, e que no conceito de Ogãs ele trouxe o culto de Omolocô e traz na época, a Abassá de Oxalá e Lei de Exum, e aí ele traz a expertise do Omolocô, né? E aí vem falar lá da nossa casa, de pai Joaquim, de mãe Valdívia. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, veja bem, esse livro que fala da história da piedade, né, que estava sendo vendido dentro da igreja, ele aborda as religiões no Bairro da Piedade. Mas
Quais são as religiões que aparecem? O Espiritismo, a Igreja da Piedade e uma igreja evangélica. E os terreiros que existem no bairro? Ele não coloca. Sim. É assim que se dá o processo de apagamento histórico. Exatamente. Entende? Então é preciso que a gente construa a história, né? A história para que os mais novos e até mesmo as pessoas do bairro tenham conhecimento. E um sobre isso. detalhe, é porque acontece, e os fenômenos como os terreiros, por exemplo, na Bahia, também, vamos dizer assim, existe uma construção de como esses terreiros se posicionam, né? Também dentro dessa visão sócio-histórica. Alguns terreiros também que existiam, porque não existiu só o terreiro de Mãe Valdívia. Existiam outros terreiros na Piedade que, lamentavelmente, com o falecimento das Mães de Santo, acho que o da Mãe Valdívia é um dos terreiros, é o terreiro que eu sou filho, né? É um dos terreiros que resistiram por causa da herança, né, familiar de assumir o trono da casa. Mas os outros terreiros, devido a uma ausência de continuidade, a um sequenciamento da herança espiritual, esses terreiros foram se destruindo, foram acabados. A gente tinha inúmeros pais de santos, de culto do Omolocô, tinham 2 pais de santo que faleceram. Tinha o pai Júnior de Oxóssi, que faleceu há 3 anos atrás. Tinha uma outra mãe de santo que agora, acho que era Ana Maria, se eu não me engano, que ela era do culto Omolocô, saiu. A gente tem outros terreiros que funcionam lá. Na mesma rua do nosso terreiro, a gente tem Um de frente, né? exato, Alacaê, que é da mãe Débora e do pai Caio de Omulu, que eram filhos da casa, saíram e abriram seu terreiro, depois de cumprir todas as suas funções, né, e tomaram os seus cargos. Então, abrir sua casa é um de frente com o outro. Se a gente for seguir ali, a gente vai ter aqui na Piedade, a gente vai ter um nicho de terreiros mais antigos, históricos, ainda hoje com grandes pais de santo conhecidos. A gente for para o lado da Barra do Ceará, a gente vai ter o pai Raimundina com um terreiro de Umbanda, a gente vai ter o pai César aqui no Pio XII, a gente vai ter a mãe Balbina em memória e hoje assumido pela filha dela, que eram tudo a mesma família espiritual do Omolocô, né? A gente vai ter aí, com o final da morte da mãe Ginja Maria Luísa, né? O que era o terreiro ali onde ficava o pai João de Oxóssi também, né? Que era conhecido como pai João Tutu, o pai João do Zé Filinto. Então, algumas pais de santos que foram com o óbito, as casas acabaram sumindo, historicamente isso acabou fazendo. Agora eu acho que nós, né, que de alguma forma ocupamos espaços históricos, que nos incomodamos com essa ausência, a gente tem que dar forma. Acho que o inventário já nos ajuda, vai nos ajudar. Mas eu acho que isso faz com que nós tenhamos um papel essencial para a construção sociopolítica dos povos de terreiro. Né? Acho que já acabou o tempo da gente se esconder, principalmente agora. Né? A gente já apanha tanto da vida e Manhusa, não é só mais temos não só o Molocô, mas tem o terreiro da Manhusa, de Nego Chico, a Maria, Deus defenda. Esqueci de Manhusa. Perdão, minha mãe, realmente esqueci de Manhusa. Eu já faço aqui meu pedido de desculpas, por favor. E tem muitos outros, tem o pai André, que fica ali perto do BNB, tem o pai Marcos, que fica do lado do Banco Central, tem uma galera grande, tem um terreiro ali do lado, próximo ao Motel Setuno também, acho que é pai Rafael. Enfim, tem um bocado de gente ali, que muitos locais com terreiros que estão escondidos. E a gente realmente tem que ter essa responsabilidade, né, de investir, de incentivar. E aí eu trago para o senhor, para a gente, eu sei que a conversa está boa, está entrando gente agora, mas eu acho que devido ao tempo também, as lives acabam tendo os limites de tempo, mas o senhor fica à vontade, né, de falar sobre esse embranquecimento da religião. Eu acho que é um fenômeno que, lamentavelmente, a gente acaba trazendo em tempos que se fala de escravidão, a gente fala desses conceitos, mas quando a gente fala de uma religião que está sendo embranquecida, né, europeizada, quando a gente pega, por exemplo, um filho de santo que vai tirar
de santo, exemplo, os cultos como o Molocô e tudo mais, que tem saída de santo, o orixá tem que sair com luxo, né, as armas super de ouro, que a gente, se vocês procurarem aí, vão encontrar. Não estou criticando nada, gente. Quem vende suas armas de ouro, quem faz roupa de luxo, eu só estou trazendo que a gente acaba trazendo um elemento que distancia do que o africano e o negro usava. E não é atualização, é modernização excessiva à luz da necessidade do indivíduo. Né? E aí eu entro com essa discussão. O que o senhor acha, né, dentro das religiões também, né, que isso fortalece um discurso e enfraquece a luta dos povos negros nos terreiros? Veja bem, eu penso que essa questão do embranquecimento dos terreiros uma realidade complexa, porque uma coisa é o embranquecimento. E o que eu entendo por embranquecimento dos terreiros? Né? Eu entendo não a presença de brancos no terreiro. Né? Por exemplo, uma vez eu estava num debate e a posição que eu tenho é o seguinte: se existem pessoas brancas no terreiro que incorporam o orixá, o vodum, o inquice, né? É porque lá atrás, na história dela, existe uma presença africana. Sim. O orixá e o inquice e o vodum tá lá, escolheu ele, né? Sim. Você vai. Nós sabemos que a nossa religião, né, é uma religião que, aí eu vou falar do candomblé, né? O candomblé é uma religião de escolhidos. Quem não é, não fica, meu querido. Então, se o orixá, né, se o orixá escolheu aquela pessoa, seja verde, amarelo, branco, azul, né, ela está lá com a função. Vamos Né? ver quem é o maior fenômeno da cultura, isso assim, para poder ilustrar. PRVG era branco do olho azul, né? E Né? francês. E aí, ó, vou dar um outro exemplo, assim. Ó. Teve uma festa lá em casa, antes da pandemia, uma festa de Ançã. E aí lá em casa, é uma casa tradicional, jeje e tal, e tem um rapaz que ele é da Casa Branca e que ele trabalha com turismo. E ele levou, na festa, ele está sempre lá, ele é de Lufã, né? E ele levou um casal, né? De suecos, tá? Aí a meninazinha, a mais nova, ela ficou no canto, né? Porque tem um lado dos homens, um lado das mulheres, e ela ficou no canto. Menino, quando começou Yansan, né? As Yansãs chegaram, porque lá em casa tem 8 a 9 Yansãs, quando chegaram, pá, pá, aquela batida, pá, pá, parava, pá, pá, pá. A gente, quando olha pro lado, a menina estava se batendo. Bolando. Ela estava se batendo, se batendo, se batendo. Aí todo mundo, pai de santo, olha a mulher ali. Aí ele, tira essa menina daqui, se ela bolar. Aí, né, pela primeira vez que a menina foi para uma festa, ela estava quase incorporando Yansan, bolando no santo. Né? Lourinha do olho azul, entende? Aquela história daquela mãe de santo francesa. Sim, né? no Rio, em São Paulo, que né? É maravilhoso. E ela veio, ela era casada com um embaixador francês Isso. e foi para uma festa de Iemanjá, e ela, sendo de Iemanjá, né? A primeira festa que ela foi, bolou, e ficou, nunca mais voltou para a França. Então, o candomblé, a nossa religião, ela tem esses mistérios. Então, presença de branco, para mim, não é, dentro do terreiro, não é o sinal da branquitude. Nesse caso que você coloca, eu vejo mais como vaidade das pessoas. E Sim. aí eu penso que quem é o dono da casa é o pai e a mãe de santo. Então, esse negócio é como o pai mesmo, né? O filho não pode gritar com o pai, tem que haver respeito. Se não quer ficar, sai. Sim. Né? Então, assim, negócio de você não vai sair assim. Sim. Né? Porque o candomblé, o santo é simplicidade. Deveria ser assim. Mas eu entendo o que você coloca. Sim. Entendeu? Eu entendo muito bem o que você coloca. Por exemplo, é uma coisa que eu aprendi lá em casa. Né? O santo, a pessoa sai do santo, o santo dança belíssimamente bem. Meu pai diz assim, isso é muito feio. Né? Porque a ideia de fazer o santo é aquilo mesmo. Não precisa o santo sair feito uma bailarina,
né? Aquelas bailarinas do Ileaie dançando maravilhosamente. Não. Né? Um Anhançã, um Oxalá, um Oxóssi, né? Quando sai, tem que ser devagarzinho, porque é parte do processo de aprendizagem, da feitura dele. Sim, porque Então, com o tempo ele vai, né? o tempo de Iaô, né, a gente até fala, eu sou Iaô ainda, né? Eu tenho 7 anos de santo feito, mas eu sou Iaô. Sim, Não tomei isso, 7 anos, eu sou exatamente. Iaô, o meu santo dança no meu passo. Ai, meu Oxó tem que soltar flecha por cima, por baixo. Meu Xangô tem que jogar as machadas pra cima, apanhar com os pés e sair bolando. Não, gente, isso aí Exatamente. É assim, existe uma não. evolução para isso, sabe? Então, para quem está nos assistindo, gente, não se preocupa. Você sai do jeito que você, né, tem que sair mesmo. Porque isso faz parte do processo, é feitura. Né, como o Darlan colocou aí. Você tem 7 anos para a maioridade. Né, e a partir dos 7 anos vai até os 21. Exato. É devagar, devagar e lentamente. Né? Agora, o lance da branquitude para mim é aquelas pessoas que entram dentro do terreiro, tá? E querem ocidentalizar o Sim, terreiro. é esse fenômeno que me assombra. Esse é o fenômeno que é Porque a complicado, religião né? é africana, a Porém, religião não é aí, europeia. por exemplo, uma das coisas, a concepção de tempo dentro do terreiro, não existe tempo. Lá em casa, quando você vai, tira o relógio. Você tira o relógio, tira o celular, é outro tempo. É o tempo do orixá. As coisas. É por isso que quando às vezes você, vai lá em casa, porque ela começa a festa às 7 horas. O cara chega às 7 horas, dá 8 horas, porque ainda está faltando alguma coisa. A festa começa quando o orixá diz, tá bom, vamos começar. Porque não está pronto. Sim. Então não é você levar para o terreiro, né, esse processo de ocidentalização, da divisão social do trabalho, do tempo. Não, vamos começar a tal hora. Não é assim que funciona. Sim. Por isso que muitas coisas não dão certo. E aí eu pergunto aqui, a pergunta que o professor José Olinda, é professor da Universidade Federal do Ceará, do mestrado e doutorado da filosofia, né? E que honra ter ele aqui conosco para a gente poder bater esse papo. Ele pergunta: as religiões de origem africana sempre foram perseguidas no Brasil? A impressão que tenho é que essa situação piorou com o advento do fascismo no Brasil, verdadeiramente fato, né? Essa impressão procede? Eu já respondi antes da afirmação, procede, e muito. Né? O fascismo, A gente conversou há pouco tempo sobre isso. Procede sim, sim, porque ela tá intimamente ligada com as próprias políticas afirmativas que foram implementadas durante o governo Lula e Dilma, que tiraram a negrada do lugar que o racismo quer que eles fiquem, que é o lugar da periferia e da subordinação. sim, Então, por exemplo, você está no terreiro é potencializar a sua identidade. Associa isso, por exemplo, a alguém que está no terreiro, os filhos de santo, né, fazendo faculdade, medicina, fazendo serviço social, fazendo filosofia, fazendo outros cursos, ou seja, estando na universidade e tendo orgulho de ser, né, negro e da sua religião. obrigado, Liliane, pelo comentário, seu professor lá. Minha sobrinha é coisa Olha aí, linda. sobre. Vocês mandam a família vir para a live. E minha filha está aí também, eu já vi ela aí Olha presente. aí, o Ayrton Pra ela. Alves, ele fez o seguinte: minha opinião enfraquece porque, independente de etnia ou custo de vida, vemos que nossa religião é humilde. Amo, acho que deveríamos se basear na África e é mais linda as saídas de santo. Bom, eu só tenho uma visão assim. Às vezes o povo fala, a gente deveria voltar ao que a África é. Eu disse, olha, a gente não pode também africanizar o orixá, porque já há uma característica cultural do orixá no Brasil. O orixá que manifesta no Brasil não é o Oxóssi de Queto, não é o Xangô manifestado lá, não é a Yansan, não é o Oxum. Primeiro, se a gente for ver a dicotomia de Iemanjá, né, vamos começar aí. A gente sincretizou Iemanjá no mar. Iemanjá nunca passou nem na água do mar, na África. É do Ela é Rio. da água doce. Ela é do Rio.
Iemanjá é para ser cultuada pelo Ori, pelo orixá Ori, mas também com Ibaori, mas como senhora dos Oris. Tanto é que para a feitura de Iaô, em algumas nações de Candomblé, porque eu não vou estar falando aqui nada que eu não tenha propriedade, mas em algumas feituras precisa-se ter um ebome de Iemanjá para auxiliar na feitura do Iaô, porque é ele que vai fazer algumas funções disso. Então, a graça de se compreender esse fenômeno. Agora já não dá para ser mais como na África, porque recentemente eu assisti um documentário de como nascia um filho de Obaluaê, na verdade um filho de Chapanã, né, que nasceu. Porque lá eles têm realmente claras distinções, Chapanã é Chapanã, Obaluaê é Obaluaê, Omulu é Omulu. Aqui eu tenho muita devoção, né? Jagum é Jagum. Lá, enquanto aqui são qualidades de Omulu, lá são orixás, né? Em algumas terras da África. Cada um. E alguns vodus. Exato. Como Iroko é orixá, Uhum. eu acho que eu só encontrei assim, vídeo na internet de Iroko, da Casa do Mensageiro, que eles têm feito Iroko. Tem 2 filhos de Iroko, um senhor de quase 90 anos, e agora um rapaz que recentemente, acho que já é Bome, né? Mas que ele já tem acho que 8 anos de santo feito. E ele tomou 7 anos como Iroko, mas não tem mais nenhum Iroko. Tem um Iroko manifestado, pelo que eu vi, eu não sei se é no Apofojá, é nesses terrenos. Meu pai tem um filho de Iroco. Oi? Meu pai tem um filho de Iroco. Meu pai tem um filho de Iroco. E lá em casa também, lá em Salvador, já teve um filho de Iroco, mas ele saiu. Mas tem filho de Iroco. Tem no Rio de Janeiro, eu conheci um filho de Iroco, né, que veio para uma festa lá em Juazeiro, que eu participei. Tá? Olha, Olha olha aí, eu acho que aí. esse momento é emoções. Parabéns pelo pai que você tem. Toda gaiata Não ela. é não? Pois é. Agora, eu também concordo com você que eu acho meio complicado esse vislumbre de trazer uma África, né? Sim, E que África nós estamos falando, porque essa África que a gente do terreiro é uma África tradicional, né? Há todo um processo de ocidentalização do continente africano, sim, né? E aí temos que entender que essa estrutura de terreiro que existe aqui não existe lá, exato. Roça de santo, né? quarto de santo, Não existe casa do lá. Exu, vamos fazer despachar aqui pro Exu, bater é bom. Gente, isso tudo é nosso. É bom a É, expressão mais brasileira que tem. Ela pode ser africana, porque a palavra é bom, nada mais, o que significa limpar, né? Descarregar, limpar, dependendo da tradução. Então, a gente tem que entender realmente que existem elementos que foram culturados, né? A história do Oxalá Jesus, a história de Iemanjá, as manifestações que a gente é. acabou trazendo, que são construções históricas que precisam ser definidas. A gente, como estudioso, De uma dada realidade nossa, né? exato. E aí tem a questão também das matizes, né? O que Queto faz, o que Angola faz, o que o povo de Jeje faz. Às vezes tem casa de Queto que tem orixá de Jeje, menino, e tem casa que cultua 14, que outro que cultua 7, tem outro que cultua 9. Tudo isso vai trazer um afasejamento, é impossível. E outra, eu vou até fazer aqui uma expressão, se a gente quer viver a África mesmo, a gente não podia nem se vacinar da forma mais grossa do mundo, porque a pobreza e a expressão social lá é muito maior que a nossa. O orixá nem roupa usa uma fandanga, que é o nome expresso correto, que é um pano, que aquele pano, quando o orixá realmente vira, e amarra aqui um paninho no ombro, chama-se fandanga em Urubá, pano dobrado. Então, se a gente fosse compreender da forma mais grosseira, mas não, a gente tem que ter humildade. Mas o orixá ele tem sua dignidade. Agora, eu acho que o que a gente não pode fazer é tirar, sabe, professor? Tirar o orixá e colocar o meu humano. Eu vi uns vídeos de saída de santo, de pai de santo, que são filhos de orixá Y, Z, não sei o quê. Eu vi Jagum. Jagum é o senhor da cabaça e da palha.
É o senhor da cabaça. Se você for entender a lógica mais séria, é o senhor da cabaça. Jagão é um orixá vinculado ao Mulu, a qualidade de Mulu, que não usa a palha, ou se usa a palha preta ou a vermelha, perdão. Eu esqueci o nome dele. Só o meio rosto. Eu fui ver um Jagum saindo um vídeo aqui que o Jagum carregava um crioulo, quem não sabe o crioulo é umas guias, que tem umas bolas grandes, chama-se crioulo. Trazia um crioulo, duas alças de búzio e uma cabeça dourada, a coisa mais linda do mundo. Um príncipe, né? Um rei. Mas isso não trazia a origem do orixá. Até então não tinha uma cabaça na mão do homem. É que nem dá obrigação para o baloeiro não oferecer pipoca. Faz no micro-ondas e faz. Não vai fazer na panela. São coisas e elementos que a gente... Não, já dá para atualizar. O baloeiro com pipoca de micro-ondas. Não é bem assim. Olha, eu aprendi uma coisa com meu pai, que é o seguinte: a religiosidade a gente vive. Ele fica muito preocupado, né, com esses vídeos, porque não é muito legal as pessoas irem para esses vídeos para aprendendo coisas, né? Porque as pessoas muitas vezes extrapolam, e a nossa religião é muito sedutora. Então, uma pessoa que quer conhecer acha que isso que você acabou de falar, né, é real, Sim. é isso que acontece. Eu já vi, por exemplo, você encontra vídeos de feitura, Sim. né? Eu sou a favor que preserve os segredos, né? Isso faz parte do próprio processo dos nossos segredos, dos nossos fundamentos. Sim. Então, eu vejo, porque as pessoas, por todo esse processo, né, usando várias vezes a palavra processo, por todo esse processo de apagamento histórico, de desqualificação da nossa cultura, elas não entenderiam, né, como se dá o nascimento na religião. Elas não entenderiam. Então, é preciso que haja realmente os segredos. Toda religião tem. O catolicismo tem. Porque todo o processo de formação do padre, né, tem uma parte da formação dele que é feita só entre eles. Exato. Durante 2 ou 3 anos que eles entram. Para aqueles que são religiosos, eles vão entrar para o noviciado. Para aqueles que são diocesanos, eles vão fazer os anos sabáticos de estudo até fora do Brasil para poder nem saber o que está acontecendo. Não é só a nossa religião que tem os segredos. É porque a gente acaba se tornando os bruxos, feiticeiros e, lamentavelmente, mal interpretados, né, meu pai? Sim. Pois bem, né? Pois a gente caminhando para o final, já estamos aqui quase 1h30, 2 quase de live. Dá para a gente falar mais um bocado de coisa, né? E hoje, lamentavelmente, o Instagram ele deu uma queda. Realmente, eu não sei o que está acontecendo, mas algumas pessoas estão comentando aqui, estão mandando no Zap, algumas pessoas de grupo, dizendo que não estão vendo, mas se vai ficar salva, a galera vai assistir, não tem problema nenhum. Importante que o conteúdo fique aí e se divulgue, se assista e se desgastem em estudar, porque conhecimento da nossa religião é isso. Meu pai, eu peço a bênção. Agradeço aqui o momento com o senhor. Espero que realmente o senhor tenha gostado, tenha deixado o senhor da forma mais à vontade. Eu também falo demais, mas eu agradeço, né? Agradeço por poder entrar, invadir aqui o seu espaço, e poder encontrar essa dissertação linda que vai ficar à disposição de quem estiver no curso, gente, sobre o culto ao Molocô, que a gente vai começar a partir do dia 27, vai ter a primeira aula, mas ela é privada, só para quem entrar no grupo do WhatsApp, vai ser feita através de um link de chamada fechado, via Meet. A gente vai ter um Tata, que vai estar conversando com todo mundo sobre o culto ao Molocô. Então, a intenção realmente é entender o que é esse culto, as raízes bantus, a raiz quioko, para entender que tribos são essas, que povos são esses, que linguagem é essa, quem é Maria Bataal, quem é Tata Tancredo, que história foi essa, quem chegou primeiro, para onde surgiu. Então, a nossa intenção vai ser essa. Fica o convite para quem ainda está aí assistindo, quem vai continuar assistindo depois. Muito obrigado, meu pai, Ogan. Que o senhor seja muito feliz ainda mais e que breve a gente possa nos reencontrar.
e fica aí à sua disposição para o senhor falar o que o senhor quiser. Axé, eu agradeço e respondendo que meu pai Xangô lhe abençoe a sua Esse, mesa. de fato. Foi um prazer estar aqui dividindo, conversando, né? Não foi aula, conversando, dialogando temas tão importantes. Sim, sensíveis. Suas ordens para outros momentos, né? Se precisar. E eu gostaria de reforçar esse convite que o Darlan fez. Quem puder participar do curso, vale a pena a gente conhecer todo tipo de conhecimento, não é prejuízo, é crescimento. Exatamente. Um abraço a todas e todos. E aí fica só o convite também para o curso que o senhor vai estar fazendo, tá? Quem tiver interesse, vai lá no Instagram do professor Hilário, tem um link, né? Estou até vendo aqui, que é a modernização da população cearense, o lugar do pardo no Ceará. O link lá para inscrição tá no Instagram deles. Venham participar. Oi? Venham participar. Eu vou, já até me inscrevi. Venham participar, gente. Aí, né? E eu me inscrevi porque eu acho que a gente conhecimento a gente tem que conquistar. Então é para isso que a gente está aí. Pois axé. Obrigado por tudo, gente. E até o próximo encontro. Até mais. Obrigado, professor. Tchau, tchau.